Visto que o Apocalipse é um dos livros mais complexos da Bíblia, teremos que cortar em partes. E nesse caso irei trazer o pouco desenvolvimento. Prometo que no próximo vídeo trarei os detalhes de cada enquadramento de cada palavra para podermos entender melhor. Lembrando que a maior parte das pessoas que visualizam os vídeos não tem se inscreva no canal, então queria pedir muito vosso apoio que se inscreva no canal porque para poder ver se podem me ajudar. Com o tempo gasto então conto com vocês com vossa ajuda. As visões celestiais no livro do Apocalipse são uma das características distintivas deste livro profético. Elas fornecem uma janela para o mundo espiritual e mostram ao apóstolo João uma série de revelações divinas sobre os eventos futuros relacionados ao fim dos tempos e o plano de Deus para a redenção da humanidade. As visões celestiais começam logo no início do livro, onde João relata sua experiência ao receber essas revelações em Patmos, uma ilha no mar Egeu, onde ele foi exilado por sua fé cristã. A primeira visão apresenta a glorificação de Jesus Cristo em meio a 7 candelabros representando as 7 igrejas e o Filho do Homem andando no meio dos candelabros. Essa imagem mostra a autoridade e o poder de Cristo sobre sua igreja. Além disso, João recebe cartas direcionadas a cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, nas quais Jesus elogia ou repreende suas ações e lhes dá exortações para permanecerem fiéis e perseverantes na fé. Essas cartas abordam questões específicas enfrentadas pelas igrejas e contêm conselhos espirituais para a vida cristã. Outra visão importante é a do trono celestial, descrita em Apocalipse 4 e 5, onde João contempla uma cena majestosa com Deus Pai assentado em um trono e um livro selado com 7 selos em sua mão direita. Essa visão mostra a soberania e o controle de Deus sobre toda a criação e o futuro. Ao longo do livro, João também tem visões de anjos e seres celestiais que estão envolvidos nos eventos finais e no derramamento do juízo divino sobre a terra. Essas visões revelam a dimensão espiritual das batalhas que estão ocorrendo nos bastidores da história humana. Uma das visões mais impressionantes é a batalha cósmica entre o bem e o mal, representada pelas figuras da besta e do dragão, símbolos do anticristo e do mal. No entanto, essas visões também revelam a vitória final de Deus sobre o mal e a derrota dessas forças malignas. Por fim, o livro do Apocalipse culmina com a visão da Nova Jerusalém, a cidade celestial que desce dos céus como a morada eterna dos justos e fiéis. Essa visão representa a consumação da redenção e a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. As visões celestiais no Apocalipse não apenas fornecem uma visão panorâmica dos eventos finais, mas também enfatizam a importância da adoração a Deus e da obediência à sua palavra. Elas convidam os leitores a refletirem sobre a natureza transcendente de Deus e a confiarem em seu plano redentor, trazendo esperança e encorajamento em meio aos desafios enfrentados pelos cristãos ao longo da história. O tema do juízo e tribulação é uma parte significativa do livro do Apocalipse, descrevendo os eventos dramáticos que ocorrerão durante os últimos dias da história humana. Esses acontecimentos são descritos em linguagem profética e simbólica, tornando o Apocalipse um livro desafiador de se interpretar. Vamos explorar alguns dos principais aspectos relacionados ao juízo e tribulação no livro. O período da tribulação. O Apocalipse apresenta um período conhecido como a Grande Tribulação ou simplesmente a Tribulação. Esse período é caracterizado por uma intensa aflição e sofrimento sobre a terra, envolvendo guerras, fome, desastres naturais e perseguição dos seguidores de Cristo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um dos aspectos mais famosos e simbólicos da tribulação é a visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos em Apocalipse 6:1-8. Cada cavaleiro representa diferentes formas de juízo divino: conquista, cavalo branco; guerra, cavalo vermelho; fome, cavalo preto; e morte, cavalo amarelo pálido. As 7 taças da ira de Deus. Durante a tribulação, 7 anjos derramam as taças da ira de Deus sobre a terra, trazendo julgamentos e desastres devastadores. Essas taças representam o juízo divino sobre a maldade e a injustiça humana. A besta e o dragão. Durante a tribulação, surge uma figura malévola conhecida como a besta ou anticristo, que engana as nações e busca a adoração das pessoas. Ele é influenciado pelo dragão, que representa Satanás, o inimigo de Deus. Apocalipse 13:1-18. Esses personagens são símbolos do mal e da oposição a Deus e seu povo. Os mártires. O Apocalipse retrata a perseguição dos seguidores de Cristo durante a tribulação, muitos dos quais são martirizados por causa de sua fé.
Esses mártires são vistos em visões diante do trono de Deus, e suas mortes são vistas como testemunho de sua fidelidade e coragem. Julgamento final. Além da tribulação, o Apocalipse descreve o julgamento final, onde todos os seres humanos comparecerão diante de Deus para serem julgados de acordo com suas ações e crenças. Os justos receberão a recompensa da vida eterna, enquanto os ímpios enfrentarão a condenação eterna. A vitória final de Deus. O Apocalipse enfatiza a vitória final de Deus sobre o mal e a restauração de sua criação. No final, Deus triunfará sobre todas as forças malignas, Satanás será derrotado e o mal será completamente erradicado. Embora as descrições do juízo e tribulação no Apocalipse possam parecer assustadoras, é importante lembrar que o livro também revela a esperança e a vitória final de Deus. Ele nos lembra da importância de viver uma vida fiel a Deus, confiando em sua soberania e procurando seguir seus mandamentos. Além disso, o Apocalipse destaca a promessa de redenção, restauração e vida eterna para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, sinais e prodígios são elementos importantes que retratam acontecimentos sobrenaturais, simbólicos e poderosos que ocorrerão durante os eventos finais e o fim dos tempos. Esses sinais e prodígios são apresentados através de imagens vívidas e complexas, e são frequentemente interpretados como manifestações da intervenção divina e do juízo de Deus sobre o mundo. Vamos explorar alguns dos principais sinais e prodígios descritos no Apocalipse. Terremotos e desastres naturais. O Apocalipse menciona terremotos, tempestades, trovões e outros fenômenos naturais como sinais dos eventos finais. Esses desastres naturais são interpretados como parte do juízo de Deus sobre a terra e como indicadores dos acontecimentos dramáticos que estão por vir. Fenômenos celestiais. O livro também apresenta visões de fenômenos celestiais, como o sol escurecendo, a lua se tornando como sangue e estrelas caindo do céu. Essas imagens simbólicas representam o desdobramento dos eventos finais e a intervenção divina na história humana. As 7 trombetas e as 7 taças. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus são uma série de eventos sobrenaturais que trazem juízo e desastre sobre a terra. Cada trombeta e taça são associadas a diferentes manifestações de juízo divino, simbolizando a sequência de acontecimentos que culminarão no fim dos tempos. As 2 testemunhas. O Apocalipse descreve 2 testemunhas que proclamarão a palavra de Deus durante a tribulação. Elas têm o poder de realizar prodígios, como fechar o céu para que não chova, transformar água em sangue e enviar pragas sobre a terra. A marca da besta. O livro menciona a marca da besta, o que será colocada nas pessoas durante o reinado da besta. Essa marca é vista como um sinal de lealdade ao mal e resultará em julgamento divino para aqueles que a receberem. A ascensão da besta do mar. O Apocalipse descreve a ascensão da besta do mar, uma figura maligna que tem poder e autoridade para enganar as nações. Sua aparição é vista como um sinal dos eventos finais e do surgimento do Anticristo. Esses sinais e prodígios são apresentados ao apóstolo João através de visões, simbolismos e revelações divinas, destacando a dimensão sobrenatural dos eventos finais. Eles são vistos como parte do plano de Deus para o juízo sobre a maldade e o mal no mundo e como prenúncios dos acontecimentos dramáticos que levarão à consumação dos tempos. O Apocalipse convida os leitores a contemplar a soberania de Deus sobre todas as coisas e a confiar em seu plano redentor, apesar da aparente turbulência e incerteza dos eventos finais. A besta e o dragão são 2 figuras poderosas e simbólicas descritas no livro do Apocalipse, que representam o mal e a oposição a Deus e seu povo durante os eventos finais e a tribulação. Ambas desempenham papéis cruciais no desenrolar dos acontecimentos descritos no livro profético. O dragão. No Apocalipse, o dragão é identificado como Satanás ou o diabo, o inimigo de Deus e do povo de Deus. Ele é descrito com 7 cabeças e 10 chifres, símbolos de sua grande autoridade e poder maléfico. O dragão é apresentado como o adversário que está constantemente tentando frustrar os planos de Deus e prejudicar os seguidores de Cristo. A besta. A besta é outra figura central no Apocalipse, também conhecida como o Anticristo. Ela surge do mar e é descrita com características semelhantes ao dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta representa um líder ou sistema político maligno que governará com opressão e engano durante a tribulação. Aliança entre o dragão e a besta. O Apocalipse revela que o dragão dá à besta seu poder e autoridade, e a besta recebe adoração e lealdade das pessoas, fazendo com que elas recebam sua marca.
Essa aliança representa uma forma de falsa adoração e opressão que será imposta durante a tribulação. Perseguição dos seguidores de Cristo. Tanto o dragão quanto a besta são responsáveis pela perseguição dos seguidores de Cristo durante a tribulação. Aqueles que se recusam a adorar a besta ou a receber sua marca enfrentarão perseguição, prisão e até mesmo a morte. Derrota final do dragão e da besta. O Apocalipse também destaca que, apesar de sua aparente poder e sucesso temporário, o dragão e a besta serão finalmente derrotados por Deus. No desfecho da batalha do Armagedon, o dragão e a besta são lançados no lago de fogo, simbolizando a condenação eterna do mal. A figura da besta e do dragão no Apocalipse representa a luta cósmica entre o bem e o mal, onde as forças do mal procuram enganar e desviar a humanidade da adoração ao verdadeiro Deus. Essas figuras também representam a perseguição e tribulação que os seguidores de Cristo enfrentarão antes da vitória final de Deus sobre o mal. O Apocalipse enfatiza a importância da fidelidade a Deus e a rejeição das falsas adorações e práticas maléficas representadas pela besta e o dragão. Ele convida os leitores a permanecerem firmes em sua fé em meio aos desafios e tribulações, confiando na vitória final de Deus sobre o mal e na esperança da restauração e redenção prometidas para aqueles que seguem a Cristo. No livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém é uma das visões mais impactantes e inspiradoras descritas por João. Ela é apresentada como a cidade celestial que desce dos céus para a terra, representando o destino final dos justos e fiéis e a consumação do plano redentor de Deus. Descida da Nova Jerusalém. João descreve que viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Essa cidade é apresentada como um símbolo da morada eterna dos santos e de Deus com a humanidade. Gloriosa e resplandecente. A Nova Jerusalém é descrita como tendo a glória de Deus e brilhando com um resplendor incomparável. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Sua beleza e majestade representam a pureza e a santidade da morada de Deus. Muros e portas. A cidade é cercada por grandes muros com 12 portas, cada uma delas feita de uma única pérola. Esses muros simbolizam a proteção divina e a segurança dos habitantes da cidade. As 12 fundações. As 12 portas da cidade têm os nomes das 12 tribos de Israel escritos sobre elas, e as 12 fundações têm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso representa a unidade e continuidade entre o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento. A ausência de dor e lágrimas. João destaca que, na Nova Jerusalém, Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Isso simboliza a vida eterna em comunhão com Deus, onde todas as formas de sofrimento e tristeza serão eliminadas. Presença de Deus e do Cordeiro. No centro da cidade, João vê o trono de Deus e do Cordeiro, de onde emanará a luz que iluminará toda a cidade. Isso representa a comunhão plena e direta com Deus e a presença contínua do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Salvador e Redentor da humanidade. A visão da Nova Jerusalém é uma promessa de esperança e consolo para os cristãos, representando a recompensa e a glória reservadas para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Ela simboliza a restauração da comunhão perfeita entre Deus e seu povo, e a garantia da vida eterna em sua presença. Essa visão também reafirma a promessa do plano redentor de Deus, que culmina em uma nova criação onde a justiça, a paz e o amor prevalecerão para sempre. A vitória final de Deus é um tema central na narrativa bíblica e, especificamente, no livro do Apocalipse. Representa o triunfo definitivo de Deus sobre o mal, a derrota de Satanás e seus seguidores rebeldes, e a restauração final da ordem divina na criação. No contexto do Apocalipse, a vitória final de Deus é retratada em vários momentos importantes. Batalha do Armagedon. O Apocalipse descreve uma grande batalha conhecida como a Batalha do Armagedon, onde as forças do mal lideradas pela besta e o dragão são reunidas para lutar contra Deus. No entanto, essa batalha termina com a vitória completa de Deus, que destrói os inimigos do bem. Derrota de Satanás. O diabo, representado pelo dragão, é lançado no lago de fogo, símbolo da condenação eterna. Isso simboliza a derrota final de Satanás e seu destino de destruição e juízo. Nova criação. O Apocalipse apresenta uma nova criação, onde não haverá mais dor, pranto, morte ou maldição. Deus fará todas as coisas novas, e sua presença estará com seu povo, que desfrutará de uma comunhão perfeita e eterna com ele. Julgamento final.
A vitória final de Deus é revelada no julgamento final, onde todos os seres humanos comparecerão diante de Deus para serem julgados de acordo com suas ações e crenças. Aqueles que estão inscritos no livro da vida, ou seja, os fiéis a Cristo, receberão a recompensa da vida eterna. Esses eventos representam a consumação do plano redentor de Deus para a humanidade e a criação. A vitória final de Deus é uma mensagem de esperança e consolação para os cristãos, incentivando-os a permanecerem fiéis, mesmo em meio às tribulações e dificuldades. Ela lembra que Deus está no controle da história e que seu propósito de amor e justiça prevalecerá no final dos tempos. Essa vitória final também é uma advertência para aqueles que se opõem a Deus e seguem o mal. O Apocalipse deixa claro que, no final, todas as forças do mal serão derrotadas e que a justiça prevalecerá. A vitória de Deus é a garantia de que a verdade e o bem triunfarão sobre a mentira e o mal, e que a esperança eterna está reservada para aqueles que confiam em Deus e seguem a Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. O julgamento final, também conhecido como juízo final ou divino, é uma crença presente em várias tradições religiosas, incluindo o cristianismo. De acordo com essa doutrina, no final dos tempos, todas as almas serão chamadas perante Deus para serem julgadas com base em suas ações, crenças e omissões durante suas vidas na Terra. Nesse evento transcendental, acredita-se que Jesus Cristo desempenhará o papel de advogado ou mediador entre Deus e a humanidade. No cristianismo, Jesus é considerado o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, que assumiu a forma humana e sacrificou-se na cruz para a redenção dos pecados da humanidade. Durante o julgamento final, Jesus intercederá em favor dos crentes, ou seja, aqueles que aceitaram sua mensagem de amor, perdão e salvação e viveram de acordo com seus ensinamentos. Esses crentes são frequentemente referidos como os fiéis, justos ou salvos. Acredita-se que, através da fé em Jesus Cristo, suas ações passadas sejam perdoadas, e eles receberão a graça divina para entrar no reino dos céus. Por outro lado, aqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus e persistiram em um caminho de pecado e incredulidade enfrentarão a condenação. Essa punição pode ser entendida como a separação eterna de Deus, comumente referida como condenação ao inferno. O inferno é considerado um lugar de tormento espiritual e distanciamento de Deus, onde aqueles que foram ímpios ou não se arrependeram de seus pecados sofrerão eternamente. A ideia do julgamento final e da intercessão de Jesus Cristo como advogado é uma crença central para muitas denominações cristãs e representa o clímax final da história da humanidade, onde a justiça divina prevalecerá. É uma reflexão da misericórdia de Deus, que oferece a todos a oportunidade de arrependimento e salvação durante suas vidas na terra, esperando que as pessoas se voltem para Ele e encontrem redenção através da fé em seu Filho. É importante ressaltar que as crenças e interpretações específicas do julgamento final e da intercessão de Jesus Cristo podem variar entre diferentes denominações e correntes teológicas do cristianismo. Portanto, as descrições fornecidas aqui são uma visão geral que abrange a essência dessa crença fundamental no contexto da fé cristã. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é uma das partes mais enigmáticas e simbólicas da Bíblia, especialmente quando se trata do tema do julgamento final. Escrito por João, um dos discípulos de Jesus, durante o exílio na ilha de Patmos, o Apocalipse apresenta visões proféticas sobre eventos futuros e a consumação dos tempos. No contexto do julgamento final, o Apocalipse descreve uma série de eventos que culminarão no juízo universal perante o grande trono branco. Apocalipse capítulo 22 versículos 11 até 15, onde Deus, como o juiz supremo, julgará todas as pessoas, tanto os vivos quanto os mortos. O julgamento dos mortos e os livros abertos. No início do capítulo 20, João vê um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão que prende Satanás por 1000 anos. Esse período é conhecido como o milênio, onde Jesus governará a terra com os santos. Após o término desse período, Satanás será solto por um curto tempo para enganar as nações. Em seguida, João relata sobre o grande trono branco, onde os mortos são julgados. Nesse julgamento, livros serão abertos, e as obras de cada pessoa serão examinadas. Isso simboliza o registro das ações de cada indivíduo durante sua vida terrena. Além disso, João menciona o livro da vida, que contém os nomes dos salvos. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos nesse livro serão lançados no lago de fogo, que é o destino daqueles que rejeitaram a Deus e sua salvação. Apocalipse capítulo 20 entre os versículos 12 até 15. A Nova Jerusalém.
Após o julgamento final, João descreve a criação de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, dor ou morte. Ele vê a descida da Nova Jerusalém, uma cidade gloriosa e santa, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Nessa nova realidade, Deus habitará com os seres humanos, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Apocalipse capítulo 21 dos versos 1 até 4. O fim do mal. O Apocalipse também retrata o fim definitivo do mal e da rebelião contra Deus. Satanás e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Apocalipse capítulo 20 versos 10. A justiça de Deus prevalecerá, e aqueles que foram fiéis e aceitaram a salvação de Jesus herdarão a vida eterna em comunhão com Deus. É importante ressaltar que o livro do Apocalipse é altamente simbólico e profético, e sua interpretação varia entre diferentes correntes teológicas. Além disso, o propósito do Apocalipse é encorajar a perseverança dos crentes e demonstrar a vitória final de Deus sobre o mal. Por isso, é essencial abordar suas mensagens com cuidado, buscando uma compreensão equilibrada e contextualizada do texto. O julgamento final também é mencionado nos evangelhos de Mateus e Lucas, trazendo algumas nuances adicionais à compreensão desse evento significativo. Ambos os evangelistas apresentam ensinamentos de Jesus relacionados ao juízo das nações e o destino final das pessoas. Vamos explorar os principais trechos em cada um desses evangelhos. O Evangelho de Mateus. O julgamento das nações. Mateus capítulo 25 versos 31 até 46. Neste trecho, Jesus descreve o julgamento das nações, no qual ele, como Filho do Homem, voltará em sua glória acompanhado por todos os anjos. Ele se assentará em seu trono e todas as nações serão reunidas diante dele. O julgamento não será apenas individual, mas também incluirá a avaliação das nações como um todo, considerando a maneira como trataram os necessitados, famintos, sedentos, estrangeiros, enfermos e prisioneiros. Os justos, aqueles que demonstraram compaixão e cuidado para com os necessitados, serão abençoados por Deus e herdarão o reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Enquanto isso, aqueles que foram indiferentes e não demonstraram amor ao próximo serão condenados. Jesus diz: virão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna. Mateus capítulo 25 versos 46. O Evangelho de Lucas. O juízo final. Lucas capítulo 12 versos 47 até 48 e Lucas 16 versos 19 até 31. Em Lucas, encontramos ensinamentos adicionais relacionados ao juízo final. Em Lucas 12 versos 47 até 48, Jesus fala sobre o servo que conhece a vontade do Senhor, mas não a cumpre. Esse servo será punido com muitos açoites. Aqueles que pecarem sem conhecimento da vontade de Deus receberão menos açoites. Isso sugere que a responsabilidade está relacionada ao conhecimento e entendimento que cada pessoa possui. Já em Lucas 16 versos 19 até 31, temos a parábola do rico e Lázaro, onde Jesus fala sobre a situação pós-morte de dois homens, um rico e egoísta e um pobre mendigo chamado Lázaro. O mendigo vai para o seio de Abraão, simbolizando o descanso eterno com Deus, enquanto o rico vai para o Hades, o lugar de tormento. Esses trechos enfatizam a importância de viver em conformidade com a vontade de Deus e demonstrar amor, compaixão e misericórdia ao próximo. Eles destacam que o julgamento final não é apenas uma avaliação das crenças, mas também das ações e do coração de cada pessoa. O objetivo é encorajar uma vida justa e amorosa, baseada nos ensinamentos de Jesus, e oferecer uma mensagem de esperança para aqueles que confiam em Deus e vivem de acordo com sua vontade. As cartas de Paulo também abordam o tema do julgamento final, embora de uma perspectiva ligeiramente diferente em comparação com os evangelhos. Paulo, como um dos principais apóstolos e teólogos do cristianismo primitivo, escreveu várias cartas para as comunidades cristãs para ensinar, exortar e fortalecer sua fé. Algumas passagens específicas nas cartas de Paulo abordam a questão do juízo e a vida após a morte. Vamos explorar algumas delas. A carta aos Romanos. Justiça e julgamento. Romanos 2 versos 5 até 11. Nesta carta, Paulo enfatiza que o julgamento final de Deus será baseado na retidão e imparcialidade. Ele declara que Deus retribuirá a cada um segundo a sua obra, e isso será feito de maneira justa e imparcial, sem favoritismos. Aqueles que persistem em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade, receberão a vida eterna.
Por outro lado, os rebeldes que rejeitam a verdade e praticam o mal enfrentarão a ira e a indignação divinas. Na mesma carta para os Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. A primeira carta aos Coríntios. O fundamento do julgamento. 1 Coríntios 3 versos 10 até 15. Nesta passagem, Paulo compara os cristãos a construtores que estão edificando sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Ele adverte que o dia do Senhor, o julgamento final, revelará a qualidade do trabalho de cada um. Se alguém construir sobre o fundamento com materiais duráveis, como ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, viver em obediência aos ensinamentos de Cristo e realizar boas obras, a obra resistirá e essa pessoa receberá a recompensa. No entanto, se alguém construir com materiais perecíveis, como palha ou feno, ou seja, viver em pecado e desobediência, a obra será queimada no julgamento, e a pessoa sofrerá prejuízo, embora ela mesma será salva como que através do fogo. A segunda carta aos Coríntios. Prestação de contas. 2 Coríntios 5 versos 10. Nesta passagem, Paulo ressalta que todos, incluindo os cristãos, devem se apresentar diante do tribunal de Cristo para receberem o que fizeram em seu corpo, seja bom ou mal. Isso sugere que, mesmo sendo salvos pela fé em Cristo, os cristãos ainda serão avaliados por suas ações e responsabilizados por suas decisões. É importante notar que, para Paulo, a salvação é pela graça através da fé em Jesus Cristo, e não pelas obras. No entanto, ele também enfatiza que a verdadeira fé deve levar a uma vida transformada e à prática do amor e da justiça. As obras não são um meio de salvação, mas são evidências da genuína fé cristã. Portanto, no julgamento final, Deus avaliará o coração, a motivação e as ações de cada pessoa, bem como a resposta à graça e ao Evangelho de Cristo. Além do livro do Apocalipse, dos Evangelhos e das cartas de Paulo, outras partes da Bíblia também abordam o tema do juízo final, cada uma com suas próprias nuances e perspectivas. Vamos explorar alguns trechos de outros livros que falam sobre o juízo final. O livro de Daniel. A ressurreição e o juízo. Daniel 12. Versos 2 até 3. No livro de Daniel, encontramos uma referência à ressurreição dos mortos e ao juízo. Daniel profetiza que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui, Daniel apresenta a ideia de que após a morte, haverá uma ressurreição dos justos e injustos, e cada um receberá a recompensa ou punição apropriada por suas ações. O Evangelho de João. A palavra de Cristo como juiz. João 5 versos 22, 26 até 29. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como o juiz que foi designado pelo Pai para julgar a humanidade. Ele declara que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João 5 versos 22. Jesus também afirma que como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele explica que todos os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, enquanto aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. João 5 versos 26 até 29. A segunda carta de Pedro. A promessa do novo céu e nova terra. 2 de Pedro 3 versos 10 até 13. Nesta carta, Pedro fala sobre o dia do Senhor, que virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão e a terra e suas obras serão queimadas. No entanto, Pedro oferece esperança aos crentes, pois aguardam novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa passagem fala sobre a renovação e restauração final da criação, onde a justiça de Deus prevalecerá, e aqueles que são fiéis desfrutarão de uma nova vida eterna na presença de Deus. Esses são apenas alguns exemplos de trechos bíblicos que tratam do tema do juízo final e da vida após a morte. Armagedon. Origem bíblica. A palavra Armagedon é derivada da combinação das palavras Oharo e Omigido. Haro significa montanha em hebraico, e Omigido é o nome de uma cidade antiga que estava localizada na região histórica de Israel, próxima a uma planície conhecida como Vale de Jezreel. Essa região era historicamente importante devido à sua posição estratégica nas rotas comerciais e militares. O termo é mencionado especificamente no livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã. No capítulo 16, versículos 14 a 16, a passagem diz:
São espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Essa passagem do Apocalipse descreve uma visão apocalíptica de uma batalha final entre as forças do bem e do mal, onde as potestades demoníacas convocarão os reis do mundo para um confronto no local chamado Armagedon. Significado teológico. O Armagedon, como retratado na tradição cristã, é considerado um evento escatológico, relativo aos últimos dias, marcando o fim dos tempos e a intervenção divina final na história humana. Nesse evento, acredita-se que Jesus Cristo retornará à Terra para derrotar as forças malignas e estabelecer seu reinado. No entanto, as interpretações exatas do significado do Armagedon variam entre as diferentes correntes do cristianismo. Algumas interpretações entendem o Armagedon como um evento literal e futuro, enquanto outras interpretam a batalha como um símbolo da luta entre o bem e o mal que ocorre ao longo da história. Impacto na cultura e nas crenças. O conceito de Armagedon teve um impacto profundo na cultura e nas crenças religiosas ao longo dos séculos. Muitos movimentos religiosos, seitas e grupos ao longo da história se basearam em interpretações específicas do Apocalipse e do Armagedon para prever o fim do mundo ou para estabelecer datas específicas para eventos apocalípticos. Além disso, o termo Armagedon tem sido amplamente usado na literatura, cinema e mídia popular para representar cenários apocalípticos e catastróficos. Isso reflete tanto o interesse contínuo nas narrativas apocalípticas quanto a maneira como esses temas ressoam com os medos e anseios humanos. Em suma, a origem religiosa do termo Armagedon está ligada ao livro do Apocalipse na Bíblia cristã, descrevendo uma batalha final entre o bem e o mal que tem implicações teológicas profundas e também influenciou a cultura e o imaginário popular ao longo dos anos. Certamente, vou aprofundar mais sobre o significado cultural do termo Armagedon. Uso além do contexto religioso. Além de sua origem religiosa, o termo Armagedon também é usado no contexto cultural e popular para descrever eventos catastróficos, situações de grande destruição ou desastres globais. Nesse sentido, o termo se tornou um símbolo da ideia de um evento apocalíptico que pode ter consequências dramáticas para a humanidade. Cenários pós-apocalípticos na mídia. O conceito de Armagedon influenciou profundamente a ficção científica, a literatura apocalíptica e a cultura pop. Muitos filmes, séries de televisão, livros e jogos exploram cenários pós-apocalípticos nos quais a sociedade enfrenta eventos devastadores que alteram drasticamente o mundo. Esses cenários frequentemente envolvem a destruição de civilizações, a escassez de recursos, conflitos violentos e a luta pela sobrevivência. Exploração de medos e anseios humanos. O uso do termo Armagedon na cultura popular reflete os medos e anseios humanos em relação a eventos imprevisíveis, mudanças dramáticas e ameaças à sobrevivência. Através de histórias de apocalipses fictícios, as pessoas exploram questões sobre a natureza humana, o valor da comunidade, a ética em tempos de crise e o desejo de superar obstáculos impossíveis. Críticas sociais e reflexões. Além de servir como entretenimento, as narrativas apocalípticas e a ideia de Armagedon muitas vezes são usadas para fazer críticas sociais e políticas. Essas histórias podem ser uma maneira de comentar sobre problemas contemporâneos, como questões ambientais, conflitos globais, tecnologia desenfreada, desigualdade social e outros temas relevantes. Influência na linguagem e cultura pop. O termo Armagedon se enraizou na cultura pop como uma palavra poderosa para descrever cenários extremos e ameaças existenciais. É comum ouvir referências ao Armagedon em discursos, músicas, programas de TV, filmes e até mesmo em títulos de eventos esportivos ou comerciais para evocar um senso de urgência e impacto dramático. Reflexão final. O significado cultural do termo Armagedon transcende seu contexto religioso original e se torna uma metáfora poderosa para explorar temas de mudança, destruição e resiliência. Através da cultura popular, essa ideia continua a cativar a imaginação das pessoas e a fornecer um terreno fértil para a exploração criativa de nossos medos, esperanças e preocupações mais profundas. Certamente, vou discutir mais sobre as interpretações diversas do conceito de Armagedon, que variam de acordo com as crenças religiosas, culturais e individuais. Interpretações religiosas. 1. Interpretação literal.
Algumas correntes religiosas acreditam que o Armagedon é um evento futuro e literal que acontecerá exatamente como descrito no livro do Apocalipse. Essas interpretações veem o Armagedon como uma batalha física entre as forças do bem e do mal, culminando na segunda vinda de Jesus Cristo e no estabelecimento do reino de Deus na Terra. 2. Interpretação simbólica. Outras correntes religiosas interpretam o Armagedon de forma simbólica, vendo-o como uma representação da luta contínua entre forças do bem e do mal ao longo da história humana. Nessa visão, o Armagedon não é necessariamente um evento futuro, mas uma metáfora para a batalha interior que cada indivíduo enfrenta entre escolhas moralmente corretas e prejudiciais. 3. Interpretações culturais variadas. Diferentes tradições religiosas têm perspectivas variadas sobre o Armagedon. Por exemplo, no Islã, existe a crença em um evento apocalíptico chamado Al-Malhama, que compartilha semelhanças com o conceito de Armagedon. Outras culturas e religiões também têm narrativas apocalípticas que podem ser associadas a ideias semelhantes. Interpretações filosóficas e seculares. 1. Metáfora para conflitos e mudanças. Além das interpretações religiosas, o conceito de Armagedon é frequentemente usado como uma metáfora para descrever conflitos intensos, mudanças dramáticas e eventos catastróficos. Filósofos, escritores e pensadores seculares muitas vezes usam o termo para expressar a gravidade de certas situações. 2. Ficção e mídia pop. A cultura pop muitas vezes abraça interpretações diversas do Armagedon para criar narrativas emocionantes e cativantes. Em filmes, livros e jogos, o termo é frequentemente usado para retratar cenários apocalípticos fictícios que podem variar de uma invasão alienígena a um desastre natural global. Interpretações individuais. Cada pessoa pode ter sua própria interpretação do Armagedon, seja influenciada por suas crenças religiosas, valores pessoais, educação ou experiências de vida. Algumas podem ver o Armagedon como uma possibilidade real, enquanto outras podem considerá-lo uma metáfora poderosa para descrever desafios significativos. Em resumo, as interpretações do conceito de Armagedon são diversas e variam de acordo com as crenças religiosas, culturais e individuais. Isso contribui para uma rica gama de significados e abordagens ao explorar essa ideia em contextos religiosos, filosóficos, literários e culturais. O conceito de Armagedon é amplamente utilizado na cultura popular em várias formas de mídia, incluindo filmes, séries de televisão, livros, música, jogos e muito mais. Aqui estão alguns exemplos de como o termo é explorado na cultura popular. 1. Filmes e séries. Muitos filmes e séries exploram cenários apocalípticos e pós-apocalípticos, nos quais eventos catastróficos levam à destruição da sociedade como a conhecemos. Exemplos populares incluem filmes como o Mad Max, The Estrada da Fúria, O Dia Depois de Amanhã, O Livro de Leo e séries como o The Walking Dead. O termo Armagedon muitas vezes aparece em títulos ou diálogos, enfatizando a natureza dramática dos eventos. 2. Literatura. Autores de ficção científica e fantasia frequentemente usam o conceito de Armagedon para criar enredos intrigantes. A trilogia O Divergente, de Veronica Roth, explora um mundo dividido após uma grande catástrofe. A série A Roda do Tempo, de Robert Jordan, também inclui elementos de uma batalha final apocalíptica. 3. Música. A música popular frequentemente faz referência ao Armagedon para transmitir uma sensação de urgência ou mudança dramática. Bandas de rock, metal e até mesmo pop incorporam o termo em suas letras para criar um impacto emocional. A música It's the End of the World as We Know It e Send It Feel Fine, da banda R.E.M., é um exemplo notável. 4. Jogos. Jogos de videogame frequentemente usam cenários apocalípticos como base para suas histórias. Jogos como a série Fallout e o The Last of Us exploram mundos devastados por conflitos, pandemias ou desastres naturais. O termo Armagedon é ocasionalmente incorporado nos títulos de jogos ou nas narrativas para enfatizar a gravidade da situação. 5. Publicidade e mídia. O termo Armagedon também é usado em campanhas publicitárias, trailers de filmes e outros tipos de mídia para transmitir uma sensação de urgência e drama. Ele é frequentemente empregado para capturar a atenção do público e criar antecipação em relação a um evento emocionante. Em resumo, o conceito de Armagedon é um elemento poderoso na cultura popular, sendo usado como base para enredos emocionantes, metáforas impactantes e representações visuais dramáticas.
Sua capacidade de evocar um senso de urgência e mudança dramática faz dele uma ferramenta valiosa para criar narrativas cativantes em diversas formas de mídia. Peço que deixe um like, se inscreva no canal, e ative aquele sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo deste canal. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jáspide sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal, semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, ao redor e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E, quando os animais davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Que com grande voz diziam, Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. E, havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo, Vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E, depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia 12.000 assinalados, o da tribo de Ruben, 12.000, o da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000, o da tribo de Naftali, 12.000, o da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000, o da tribo de Levi, 12.000, o da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000, o da tribo de José, 12.000, o da tribo de Benjamim, 12.000. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e esbranquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, ou nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus.
E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Vai! Ai! Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abadom, e em grego, Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. A qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela a danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés, como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu, que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas.
E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Me importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva.